Capítulo 8.2 Bases complementares. O fundamento da replicação do DNA é a formação de pares de bases que interagem por ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, entre as bases. Existe uma relação complementar de tamanho e de posição entre os grupos que interagem. A adenina e a guanina são derivadas da purina, com uma estrutura maior, enquanto a timina e citosina são derivadas da pirimidina, mais curta. Para cada grupo doador de ligação de hidrogênio NH ou OH é necessário um receptor de ligação de hidrogênio C-dupla ou C-dupla-O. Os grupos capazes de interações por ligação de hidrogênio da adenina estão posicionados para interagir com os grupos da citosina, enquanto os grupos da guanina estão posicionados para interagir com os grupos da citosina. A adenina forma 2 ligações de hidrogênio com a timina, enquanto a citosina forma 3 ligações de hidrogênio com a guanina. A complementaridade entre grupos doadores e receptores de ligação de hidrogênio é perdida com a combinação entre diferentes pares, como a C e GT. A formação de uma ligação de hidrogênio estabiliza o agregado entre 3 a 5 kcal por mol. Assim, o par formado entre a T é 8 a 10 kcal por mol mais estável do que as moléculas separadas e o par Cg é 12 a 15 kcal por mol mais estável. Esses valores não são altos quando comparados com interações entre cargas positivas e negativas. Entretanto, se fossem maiores, a abertura da cadeia do DNA para a transcrição iria demandar muita energia. O fator que mantém a fita de DNA unida é o grande número destas ligações na cadeia, e as enzimas que abrem a fita do DNA atuam como o fecho de um zíper, abrindo os dentes do zíper um pouco por vez. A água também é capaz de interagir como doadora e receptora de ligações de hidrogênio, e por isso a estrutura do DNA deve isolar a água da região em que as bases interagem. Este isolamento é feito por uma superfície externa de ésteres fosfóricos de carga negativa, que interagem fortemente com a água e unem os nucleotídeos, seguida por uma unidade deoxirribose, que não interage com a água e pelas bases nucleicas, cuja estrutura planar rígida faz com que os grupos que interagem fiquem voltados um para o outro no DNA. A hidrólise parcial do DNA revelou suas unidades poliméricas, chamadas de nucleotídeos, e a análise destes mostrou que são constituídos por unidades de nucleobases, deoxirribose e fosfatos. O acidente congelado. Após o anúncio da descoberta da estrutura do DNA em 1953, iniciou o debate sobre a sua possível evolução. O fato que o mesmo código estava presente em espécies muito diferentes levou à conclusão de que o código deveria estar presente no ancestral comum. O DNA surgiu cedo e permaneceu o mesmo até hoje. Como tal código, com essa complexidade, poderia ter surgido tão cedo na história da vida? O laureado Nobel de Física Francis Crick escreveu em 1968, não existe nenhuma razão para crer, todavia, que o código atual é o melhor possível, e ele poderia facilmente ter atingido sua forma presente por uma sequência de felizes acidentes. Um livro-texto largamente utilizado em biologia molecular afirma: o código parece ter sido selecionado arbitrariamente, enquanto outro livro sobre evolução diz que o código é o que Crick chamou de acidente congelado, porém, uma vez que evoluiu, deveria ser fortemente mantido. Porém, o arranjo do DNA apresenta capacidades únicas de minimização de erros de leitura e mutações. Outros códigos foram propostos e sintetizados, mas o DNA apresenta uma combinação de diversas funções diferentes simultaneamente, tanto que Freeland afirma que o DNA é um código em 1 milhão. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o Problema Químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido você a se inscrever no canal e comprar o livro Ajuda o Canal.